Não estava nos planos ministrar o louvor, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. Graças a Deus a luz já está melhor. Graças a Deus. Esse calorzinho. Tá calor aqui, irmão. Tá calor aí? É porque você não sabe como é que está aqui. Graças a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Enquanto você vai procurando o texto, eu quero primeiro agradecer ao Senhor, porque hoje não era para estar aqui, nessa noite, por duas razões. A primeira é que era para eu estar cantando com coral, lá na Igreja Batista, mas o Senhor não permitiu, em função da situação de saúde do meu pai, que se complicou muito na última semana. E segundo, porque eu estaria hoje em Juí, porque meu pai passou por uma cirurgia de urgência na quarta-feira de noite. Na verdade, quando nós retornamos de Curitiba, na semana retrasada, as cuidadoras falaram que a pressão do meu pai estava tendo picos, não estava baixando com a medicação. Nós achamos que alguma coisa não estava bem, mas não sabíamos o que era. E como ele já é hipertenso, nós trabalhamos na questão da hipertensão. Ele já tem um tratamento receitado para isso. E aí nós fomos conduzindo essa situação até que sábado ele teve uma pressão muito alta e no momento que a cuidadora me chamou e eu fui para lá, eu coloquei o aparelho nele para verificar. E além da pressão estar 19, ele estava com os batimentos em 33. Para quem não sabe, isso é quase parando. Corri com ele para o hospital, ele foi medicado, mas já na hora a médica falou que ele precisava de um marca-passo. Dali nós estávamos no CHS, corri com ele para lá primeiro, como ele ia ter que ficar internado, e como os irmãos sabem que é um tratamento caro, nós transferimos ele para a Santa Casa. Chegamos na Santa Casa, ele foi atendido lá, foi estabilizado, entre aspas, porque ele foi medicado, mas no sábado os batimentos dele evoluíam de 33 a 45. No domingo evoluíam até 42. Na segunda-feira eles não passavam de 38. Cada dia nós estávamos perdendo um pouco. E na segunda-feira ele chegou a fazer 28 batimentos por minuto. E na terça-feira de manhã o médico me falou que ele já estava com uma insuficiência cardíaca, já em processo, já estava acontecendo, e se isso acontecesse não ia adiantar marca-passo. E também já estava dando sinais de uma insuficiência renal, o que seria para nós já muito difícil de reverter. Na terça-feira à tarde, ao meio-dia, na verdade, conversei com o Roberto, irmão Roberto La Regina. Iríamos entrar na justiça porque não tínhamos leito, nem sequer na UTI aqui, muito menos na UTI em Juí, muito menos nas UTIs da região. E também, se ele não fosse para a UTI, nós não poderíamos colocar um marca-passo provisório para que ele pudesse chegar até a cirurgia, que era o mais importante naquele momento. E aí, sem vaga na UTI, não tem como colocar marca-passo. Então, o irmão Roberto me orientou, iríamos entrar na justiça, mas o hospital nos apoiou
E desde já eu agradeço a alguns irmãos que prontamente aí falaram. Teve gente que falou até com a prefeita, né? E nos ajudaram, né, de alguma maneira, procurando nos dar esse respaldo. E aí o hospital nos deu esse respaldo, o próprio hospital nos deu o caminho da Defensoria Pública e mandou toda a documentação para lá, todos os laudos. E na terça-feira, 5 horas da tarde, bem 5 horas da tarde, lá na Defensoria Pública, né, eu louvo a Deus pela vida, acho que é Dr. Lucas, é isso? Que foi o advogado que cuida dos processos lá e que tem uma parceria também com a Santa Casa nessas situações. Mas Deus foi muito gracioso que eu não vi o Dr. Lucas, né? Deus foi muito bom, porque quando eu estava lá, nós estávamos preocupados, estávamos naquela aflição do tempo passando e o que estava se perdendo. Daqui a pouco a moça falou: olha, a Eduarda vai cuidar do processo. Tá bom, Eduarda. E eu fiquei, né, Eduarda. Quando a Eduarda se apresentou, que eu olhei para a Eduarda, eu disse: agora vai acontecer. Porque eu vi quem era a Eduarda. É a namorada do Yuri, ali, ó. E essa menina foi muito usada por Deus. Entrou com o processo às 17 horas, mais ou menos, e às 21 horas, foi isso? 21 horas, o juiz deu uma liminar, dando 24 horas para o Estado providenciar a transferência do meu pai para Ijuí, a vaga de UTI, a cirurgia. E no outro dia de manhã, irmãos, não tinha vaga, mas eles se coçaram tanto lá que amanhã foi muito emocionante. Quando foi às 11 horas da manhã, meu pai colocou o marca-passo provisório no pronto-socorro, porque não tinha vaga na UTI. Então eles colocaram no pronto-socorro, eles transformaram uma parte do pronto-socorro numa mini UTI, colocaram o marca-passo provisório. Saímos às 14 horas na ambulância de UTI, chegamos em Ijuí às 18 horas da tarde, uma viagem bem difícil, pista muito esburacada, batendo tudo, e ele deitado, não podendo fazer muito movimento, apesar de que ele já viajou com os batimentos na casa de 84, por causa do marca-passo provisório. Chegou lá, internou na emergência, às 20 horas e 40 minutos o médico me chamou e falou, perguntou todo o quadro do meu pai, leu os laudos, viu os exames que foram daqui de Livramento, viu toda a situação, e o médico me disse assim: às 9 horas ele vai entrar para o bloco, eu vou deixar que tu veja ele, porque até então, quando ele chegou lá, não vi mais ele, eu vou deixar que tu veja ele, ele vai entrar para o bloco, ele vai fazer a cirurgia e vai para o quarto. E eu falei: mas doutor, ele vai para o quarto? Né? Porque eu pensei, sair daqui já decretado por médico, que ele ia ficar 3 dias na UTI. E ele disse: não, ele vai sair da cirurgia e vai para o quarto, porque ele não é paciente de UTI. Ele vai para o quarto, e amanhã vocês vão para casa. E eu fiquei assim, eu digo: será que eles querem nos mandar embora rápido, por isso que eles estão fazendo isso? Ou porque a situação, né, começou a mudar mesmo, né? A gente fica até meio desconfiado. Mas ele entrou, ele fez a cirurgia, que durou 1 hora, ele já saiu da cirurgia conversando comigo na maca ali, brincando, já era outro homem, tanto, né, o homem que já estava no hospital, a gente já viu o abatimento dele, né, às vezes as lágrimas correndo aqui assim, aí perguntava: está tudo bem? Tudo bem, né? E já saiu de lá brincando, conversando com a enfermeira, e aí já fez um raio-x, já sentou ali mesmo, né? Eles só não colocaram ele em pé, porque ele tinha ficado todos esses dias deitado, e em alguns dias numa maca, né? Que só foi para uma cama na segunda-feira, de sábado até segunda-feira. Um homem de 88 anos numa maca, não é fácil. E quando ele saiu dali, foi para
o quarto, dormiu toda a noite, já comeu, dormiu toda a noite muito bem. No outro dia já levantou, já tomou um banho, já foi providenciando todas as coisas. Quando nós chegou ao meio-dia, ele recebeu alta, aguardamos o transporte, voltamos para Livramento, ele está bem, ele está em casa, não veio para a Santa Casa. O médico disse: ele não vai voltar para o hospital, tu leva ele para casa, porque aqui a ordem era ele voltar para o hospital. E o médico: não, ele vai para casa, ele não vai voltar para o hospital. E ele retornou, está bem, graças a Deus, deve estar assistindo o culto, provavelmente, graças a Deus por isso. Minha mãe passou bem esses dias, que também era uma das preocupações, mas graças a Deus deu tudo certo. E agora, dia 9 de janeiro, ele vai fazer uma revisão, lá em Juí novamente. Vou levar ele, se Deus quiser, vai estar tudo bem, como já está, em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos continuem orando, porque em função desse negócio, ele não podia se mexer, colocaram sonda, tiraram sonda, e ele conseguiu uma infecção urinária bem séria, né? Está já no antibiótico. Então temos mais essa situação essa semana ainda para administrar, que já não é igual a outra, mas pelo menos, né, já estamos do outro lado, graças a Deus. Mas ainda, né, irmãos, você sabe, idade, infecção não combina. Na verdade, com idade nenhuma combina, mas com 88 anos é bem mais complicado. E o Senhor foi muito bom conosco, né? Eu recebi mensagem de vários irmãos, ligação de vários irmãos, muita gente demonstrando amor, né? Pastor, nós amamos vocês. Pastor, nós estamos orando por vocês. Pastor, conte conosco o que precisar, né? Até dinheiro me ofereceram, não peguei, não precisei, graças a Deus, né? Mas para que você veja como existem irmãos que realmente se unem conosco como se fosse nossa própria família, de carne e osso, se colocam no nosso lugar. E eu louvo a Deus pela vida da Igreja Metodista Wesleyana em Livramento. Com esta situação que eu passo aqui de saúde, esta já é a terceira vez que a Igreja Metodista Wesleyana de Livramento, ela se uniu a mim. A primeira vez em 25 de janeiro de 2002, há 21 anos atrás, quando minha mãe teve o aneurisma cerebral, que quase perdemos ela. A segunda vez em 2017, em agosto de 2017, não lembro bem, mas acho que foi 21 de agosto ou 22 de agosto de 2017, quando meu pai teve uma insuficiência renal aguda, também quase perdemos ele aquele dia. E agora mais esta vez. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque quando eu estive fora, a igreja cuidou dos meus pais, né? 7 anos, e hoje Deus me deu a oportunidade de estar aqui com eles, e mais uma vez a igreja continua demonstrando seu amor. Eu louvo a Deus por isso. É por isso que a gente não pode ser descongregado, a gente tem que estar sempre congregando, porque aqui você está unido com uma grande família. Amém, amados? Em nome de Jesus, fica o meu agradecimento, meu amor, e digo para vocês que também da minha parte continuo amando a igreja. Esse ano não foi um ano fácil para nós, estamos ainda aí há menos de 6 meses que nós perdemos nosso segundo filho, há menos de 6 meses aí que passamos também algumas lutas, a liderança sabe, algumas batalhas, mas Deus está no controle. Nós não fomos chamados para temer. Quando o Senhor chamou Josué, Ele disse: ser forte e corajoso, tem de bom ânimo. E essa tem sido uma palavra que eu tenho carregado na minha vida. Essa semana o Senhor me deu o privilégio de fazer 12 anos de consagração pastoral aqui nesse altar. 12 anos que eu saí para fora, que o Senhor me deu a graça de pastorear, e não são apenas os 12 anos, mas são 14, se eu for contar, quase 15 anos de ministério pastoral, porque no dia 18 de janeiro de 2008,
eu assumi a igreja na Carolina para pastorear e comecei a pastorear naquele lugar, e Deus sempre nos honrou. Não será diferente. Amém, amados? Não porque somos melhores, mas porque nós tememos ao Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, não quero me deter muito tempo para que a gente possa orar no final. Diz o texto assim: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e necessitados, que esperavam o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado, pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te curou? Toma o teu leito e anda. O homem que te curou te disse: toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Amém? Graças a Deus. Maiores obras do que essas ele fará. Você crê? Graças a Deus por isso. O Evangelho de João é um evangelho interessante. Diferente dos outros 3 evangelhos, você não vai ver o relato de tantos milagres como nós vemos nos outros evangelhos, mas tem alguns relatados aqui que o apóstolo João de alguma forma achou muito importante não deixar passar, e este é um desses milagres, porque nesses milagres a gente pode extrair algumas lições, porque observe, quem não passa por determinadas situações na vida que não tem respostas? Quem é que não passa por determinadas situações que às vezes o tempo corre, a gente não entende, a gente luta com elas,
a gente se desgasta, a gente batalha, a gente até busca Deus, nem sempre da maneira correta, mas busca, e acaba se frustrando, se decepcionando. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio há pessoas que já viveram, já experimentaram alguma situação, que se perguntaram, que se questionaram, alguma coisa, que procuraram uma resposta, que procuraram uma cura, um milagre, e não encontraram. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver pessoas parecidas conosco, que têm as mesmas sensações, às vezes as mesmas frustrações, às vezes frustrações piores, maiores até, mas que quando nós olhamos para aquela situação ou aquela circunstância que a Bíblia está mostrando que aquela pessoa viveu, nós até nos sentimos envergonhados, porque diante da nossa luta, o que é a luta de Jó? Porque diante da nossa luta, dos nossos questionamentos, o que é o questionamento de Asaf quando via o mal prosperar? E ele, um homem reto que buscava Deus, não via nada acontecer na sua vida. Nós até nos envergonharíamos de determinadas situações. E esta é uma situação que a gente deveria olhar para ela, porque de alguma maneira, às vezes podemos nos identificar com este homem. E eu confesso para vocês que essa semana pensei um pouco na história desse homem. Porque este homem, diz a Bíblia que ele está num lugar chamado Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda nada mais era do que duas piscinas de água, dois tanques de água, que estavam no centro de 5 pavilhões. E estes pavilhões, eles estavam no caminho para o templo. Quando as pessoas iam para levar as suas ofertas, as ovelhas, para o templo, elas passavam por ali, porque a ovelha tinha que chegar no templo bem, ela tinha que estar bem, ela tinha que estar purificada, limpinha, perfeita, para que ela fosse aceita para o sacrifício. Então, o tanque que antes era conhecido como casa de olivas, ou de azeitonas, passou a ser conhecido como Tanque de Betesda. Agora não mais como casa de olivas, mas ele foi chamado como casa de misericórdia, porque ele estava perto do templo, e ali as pessoas se reuniam buscando cura, buscando milagres. E é interessante porque junto desse lugar havia a porta das ovelhas, por onde passavam as ovelhas. Jesus poderia ter escolhido outro caminho, porque o Tanque de Betesda ficava ao norte do templo de Jerusalém. Haviam outras entradas, outros acessos, inclusive portas maiores, mais importantes, pórticos mais importantes. Mas Jesus escolheu passar exatamente por aquela. Outra coisa interessante é que Jesus, ele poderia ter procurado passar por uma outra porta mais importante, porque havia uma festa. Ele estava indo para uma festa em Jerusalém. A Bíblia não diz que festa era, mas era costume, quem praticava a lei de Moisés, quem seguia a Torá, ia a Jerusalém nas oportunidades em que havia festa. Era um compromisso de todo judeu. Jesus não era diferente, mas ele vai a Jerusalém. Ele poderia ter entrado diretamente em Jerusalém, mas ele vai pela porta das ovelhas, e passa pelo tanque que agora é chamado como casa de misericórdia. Por que casa de misericórdia? Porque havia um certo pensamento, lembrando que os judeus e os romanos eram muito místicos, de que aquelas águas curavam, de que havia cura naquelas águas, que elas tinham algum poder especial. Também havia o pensamento de que de volta e meia as águas se agitavam, e então um anjo estava tocando nas águas, e o primeiro que se lançasse nelas seria curado. Mas o que acontece é que a Bíblia não afirma que essas coisas de fato aconteciam assim.
A Bíblia menciona porque eram essas as crenças que moviam os enfermos até aquele lugar. E ali eles se acampavam em torno daquelas águas, e ali eles viviam. E é interessante que você observe comigo, que a Bíblia diz no verso 3 do capítulo 5, que jazia uma multidão de enfermos. Uma multidão de enfermos, são muitos. E ela vai especificar algumas coisas. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. É interessante que o cego não pode ver a água, mas ele estava lá para entrar na piscina. É interessante que o paralítico, ele não pode andar, mas ele estava lá para caminhar até a piscina. É interessante que os coxos tinham dificuldade de andar, mas eles tinham que se locomover até aquelas águas, até aquela piscina. Então essa crença, ela acaba, de uma certa maneira, sendo uma crença que, ao invés de ajudar, de promover uma solução, ela estava, na verdade, trazendo àqueles homens uma frustração, uma decepção. E esta frustração, ela se evidencia à medida em que o tempo vai passando. E eu quero que você observe comigo algumas coisas. A primeira, a porta das ovelhas e o tanque chamado em hebraico Betesda tem 5 pórticos. Pense em 2 piscinas envolvidas por 5 pavilhões, aonde há uma multidão de enfermos. Qualquer um poderia tocar na água. Qualquer um poderia ter acesso à água. Como saber se você foi o primeiro? Quando a água se agitasse. Há estudiosos que afirmam que essas águas se moviam porque, quando os sacerdotes lavavam os utensílios do templo, de alguma forma a água descia, porque o templo ele está num monte, é o monte do templo. A água descia e passava por este tanque, corria em direção a esse tanque. Então eles lavavam os utensílios e abriam comportas, a água descia, então movimentava lá embaixo. Não necessariamente o anjo, mas havia movimento nas águas. Quando saber se era o anjo ou não? Tudo isso põe em xeque a fé. Tudo isso faz com que haja uma frustração. Uma pergunta: será que realmente esse sistema em que eu estou depositando a minha fé, esta expectativa em que eu estou colocando a minha fé, será que realmente ele é poderoso, ele realmente é eficiente, capaz de mudar a situação? Pois bem, na vida desse homem, ele teve um pouquinho de tempo para pensar a respeito. A Bíblia diz que ele estava naquele lugar há 38 anos. A história diz que Jesus morreu aproximadamente com 33 anos. Antes de Jesus nascer, esse homem já estava no tanque de Betesda. 38 anos. Antes dos discípulos, de vários dos discípulos, se não até todos, nascerem, este homem já estava no tanque de Betesda. Será que a gente não se identifica com isso de alguma forma? Primeiro, a gente sabe que Deus cura, que Deus pode mandar um anjo para nos curar, ou não. Mas aí o tempo vai passando, a gente busca, a gente vai porque a gente sabe que Deus faz, não que Deus tenha dito que vai fazer, mas a gente olha para a palavra e crê, Deus faz. Eu posso ser curado, porque Deus cura. Eu posso ser liberto, porque Deus liberta. Eu posso ser sarado, porque Deus sara. Mas também
a Bíblia nos mostra que há enfermidades que Deus tem propósito. A enfermidade de Lázaro era para quê? Para a morte, porque na morte de Lázaro, Deus manifestaria a sua glória. Então é interessante saber discernir o propósito das coisas. É interessante saber discernir o que Deus quer. Quem estava ali estava porque acreditava no poder de Deus, mas não estava acreditando em Deus. Não estava sabendo quem era o Senhor. Não estava sabendo o que Deus poderia fazer e como Deus queria fazer, porque naquele tempo, como Deus estava curando? Através de Jesus. Naquele tempo, Deus estava operando através da vida, da obra, do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os enfermos e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A visitação de Deus estava acontecendo por meio de Jesus, não por meio do tanque de Betesda. E para piorar a situação, se é que esse homem então não conhece a Jesus, como um bom judeu, aonde ele deveria estar buscando cura? No templo, em oração. Lembra de Ana? Para onde Ana correu quando ela era estéril, precisava ter filhos, queria cura? Para o templo. Para onde Ezequias correu quando ele estava sentenciado à morte? Para o templo. O lugar de visitação de Deus antes de Cristo era o templo. Um pouco antes desse episódio, se formos seguir a sequência, o sentido cronológico do ministério de Jesus, você vai ver que esta é pelo menos uma vez que Jesus vai a Jerusalém após ter entrado no templo. Ele já havia entrado no templo, expulsado os cambistas e os que vendiam coisas no templo. E qual foi as palavras que Jesus usou a respeito do templo naquele dia? A casa de meu pai é casa de oração. Mas ele não estava na casa de oração. Quer ver uma coisa interessante? Qual foi o primeiro milagre que acontece depois do dia de Pentecostes? Pedro e João estão indo ao templo. E lá estava um homem também paralítico. Mas ele estava na porta da onde, irmãos? Do templo. Ah, mas ele estava mendigando, pastor. Mas ele estava no templo. Quer ver uma coisa? Um outro exemplo bem simples. Quando Jesus nasce e José e Maria levam ele para ser apresentado no templo em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Ele estava aguardando a vinda do Messias. Aonde ele estava quando aguardava a vinda do Messias? No templo. Para um bom judeu, ele deveria estar no templo, mas ele estava num lugar onde se acreditava que anjo curava, que água poderia ser remédio, e ele acumulou ali 38 anos da sua vida. Trazendo para nós, quantas vezes nós perdemos o nosso tempo, porque nós não olhamos para aquilo que Deus fala a respeito de como recebermos, ou de como lidarmos com determinadas coisas. É interessante que o apóstolo Tiago, quando ele vai falar a respeito das provações, capítulo 1, ele diz que a gente deve pedir sabedoria, que é diferente de conhecimento, porque a sabedoria que vem do alto, que Deus dá,
E a melhor maneira de aplicar o conhecimento é através desta sabedoria. Você pode conhecer tudo, mas se não tiver a sabedoria do alto, você não é ninguém. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E no meio da luta, da tribulação, no meio da angústia, no meio da dor, nós deveríamos ter um pouco de discernimento e pensar a respeito de como é que nós estamos lidando com essas batalhas, porque este homem ficou 38 anos lidando do mesmo jeito. E há uma máxima por aí, que diz o seguinte: que se você fizer sempre a mesma coisa, você sempre terá o mesmo resultado. Quer ter resultado diferente? Faça algo diferente. É uma máxima do mundo, mas que de uma certa maneira, eu quero salvação, mas continuo pecando. Eu quero conhecer a Deus, mas continuo não lendo a Bíblia, continuo não orando. Eu quero um avivamento, mas eu não busco. E vamos passar os 38 anos, 40 anos, 50 anos, fazendo a mesma coisa sempre, e tendo o mesmo resultado. Pastor, mas é que é graça, é Deus quem faz. Sim, é Deus quem faz. Mas Deus não, me perdoa a expressão, Deus não gosta de mediocridade. A mediocridade muitas vezes é quando a gente sabe que deve fazer mais e não faz, e se contenta com isso. A gente pode ser medíocre, vou usar uma expressão aqui, com ídolos de barro. Pode ser medíocre com objetos. Pode ser medíocre com coisas desse mundo. Agora, ser medíocre com aquele que sonda o nosso coração, que conhece o nosso interior, aquele que sabe, como um dia Deus falou comigo, ainda nesse lugar aqui, e eu me segurando para não ir para o ministério, pastor Júlio, me segurando para não ir para o ministério, até que um dia o Espírito Santo falou comigo e disse assim: Felipe, eu quero mais, e você pode me dar mais. Essa foi a palavra que eu ouvi de Deus. Mas se eu tivesse me acomodado naquele, eu não estava aqui hoje. Se eu não tivesse ido para Joinville, se eu não tivesse ido ter as experiências que eu tive com Deus, passar por alguns desertos, algumas batalhas, são coisas que nós precisamos refletir. E ir um pouco mais adiante, você vai ver que esse homem, ele está ali, e como eu disse, ele não tem condições de ir sozinho, ele precisa de alguém. Agora veja como achar alguém quando à sua volta todos estão, se não igual ou pior do que você. Já parou para pensar nisso? Eu preciso conversar com alguém. Alguém também tem problema. Eu preciso, eu me sinto sozinho, não tem ninguém, não tenho amigos. Os teus amigos também têm problema. E às vezes até piores do que os teus. Você olha para eles e pensa, está tudo bem, porque eu vejo lá bonitinho, você não sabe. Você não está dia a dia. Então esse homem, ele está compartilhando toda a sua frustração junto com a frustração dos outros. Ele está comungando a frustração no lugar errado, com as pessoas que não podiam ajudá-lo, com as limitações. Será que às vezes a gente também não está fazendo a mesma coisa? Eu me pergunto.
Deus muda. E Deus não muda. E eu não paro para pensar um pouquinho, perguntar, Deus, por que não muda? Porque o Senhor fala, não fala? Fala. O Senhor ouve, não ouve? Ouve. O Senhor vê, não vê? Vê. O Senhor sonda o coração? Sim. Sabe que eu estou triste? Sim. E por que então não muda? Porque às vezes a gente não tem a coragem de parar e ter esse discernimento. Graças a Deus que para este homem houve um dia em que Jesus faz o caminho diferente e passa pela porta das ovelhas e vai até o tanque da casa de misericórdia, o lugar da idolatria, o lugar aonde se acreditava em cura, longe do Deus que cura, longe de Yahvé, fora do tempo do Senhor, porque o tempo era o tempo da graça já de Deus, o Espírito se movia através de Cristo, Cristo estava ali, era Deus se movendo em favor dos homens. Mas o homem não sabe que é o tempo da graça, ele não sabe que é o lugar, qual é o lugar que ele deveria estar, ele não está com as pessoas que estão correndo atrás de Jesus. Até Zaqueu, um publicano, teve melhor discernimento, porque ele pensou, eu vou subir numa árvore, Jesus vai passar aqui, vou subir numa árvore, eu quero ver o que está acontecendo, que tempo é esse? Mas se passaram uns 38 anos e ele lá, aí vem a graça de Deus através de Cristo. Cristo é Deus que salva vindo ao encontro do homem. Ele veio para me salvar. Lembra daquele cântico que a gente cantava? Ele vem para me salvar. Ele vem para me salvar. Contemplar o Senhor que te levantará, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Aleluia. Então Jesus chega no tanque. E Jesus olha para aquele homem. Verso 5 diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? 38 anos, ninguém deve ter perguntado para ele: tu quer ser curado? Porque provavelmente quem ia perguntar, ia afirmar assim: eu quero ser curado. Se mover de novo, o problema é teu, eu vou pular antes. Mas ele ouviu aquele dia: queres ser curado? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos tão cegos no que nós estamos fazendo, nós alimentamos tanto a nossa crendice, os nossos conceitos, a nossa maneira de viver e de buscar as coisas de Deus, que nós colocamos isso num trono, num pedestal, nós colocamos isso acima de tudo, e às vezes até mesmo acima da vontade de mudar. É mais ou menos assim:
eu quero ser curado, mas tem que ser quando o anjo mover águas, que eu estou aqui há 38 anos, esperando movimentar a água. Agora eu só saio daqui curado quando o anjo mover água. Se o Senhor me curar, não adianta, eu vou ficar aqui esperando o movimento da água. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Não, eu não aceito. Eu não aceito esse negócio, eu vou ficar aqui até o fim, porque agora eu cheguei aqui, vou ficar até o fim. Vou continuar desse jeito. Aí o pastor de repente chega assim: olha, Deus está falando que você vai ser curado em nome de Jesus. Amém, pastor? Então tá, vou fazer 7 terça-feira para ver se eu fico curado. Mas irmão, Deus está falando que você vai ser curado. Não, mas eu quero fazer a 7 terça-feira, pastor. Está entendendo? A busca, o meio se tornou acima até mesmo da resposta. Mas Jesus vem e pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Porque é necessário querer, é necessário desejar, é necessário colocar o coração, é necessário pôr o coração naquilo que você está buscando em Deus. Ah, você quer ser curado? Eu quero, Senhor. Ah, você quer receber algo de Deus nessa noite? Eu vim aqui, eu quero, eu desejo que o Senhor me dê algo nessa noite. Ah, você quer realmente ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero, Senhor, eu vou orar, porque eu desejo, eu busco, eu quero. Ah, eu quero ser curado e eu vou orar até que o Senhor me responda, me cure. Às vezes a gente pergunta: você quer ser curado? Se Deus quiser. Mas não é nem aquele se Deus quiser do tipo assim, se esta for a vontade do Senhor. Não, é se Deus quiser, né? Senão eu fico assim mesmo, tá bom. Tá bom. E vai lá e segue aquela vida. De repente Deus vem para você e diz assim: o ano de 2024 vai ser diferente. Eu vou visitar a tua vida. Tá bom, Senhor. Se o Senhor quiser. Se for igual a 2023, tá bom. Se for um pouquinho melhor que 2023, tá bom. Não, irmão. Ou você crê, ou você não crê. Aqui quem está perguntando é Jesus. Você quer ser curado? Porque vai haver vezes que Deus vai perguntar: você quer mesmo? E é interessante que a Bíblia nos mostra que Jesus, ele provoca a fé. Vem uma mulher cirofenícia, vai lá e pede para o Senhor que o Senhor cure a filha dela. E o Senhor vai lá e diz assim: não é lícito eu tirar o pão dos filhos para dar aos cachorros. Como quem diz: você não é judia. Os filhos de Abraão são esses, você não é judia. Ah, que maldade, né? Mas aí ela vira para Jesus e diz o quê? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus vira para aquela mulher e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Porque ela queria, irmãos. E ela diz: até as migalhas caem na mesa do seu Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, eu não sou filha, mas tu és o Senhor. E se sobrar algo do que o Senhor der para os filhos, eu também quero. Queres ser curado? E aquele homem, ao invés de dizer: Senhor, eu quero, ele volta para trás e diz: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Senhor. Na verdade ele estava dizendo para Jesus assim: eu não quero ser curado, eu quero entrar na água.
De repente Deus vem e diz para você assim: meu filho, é o seguinte, eu estou fechando essa porta na tua vida, porque eu vou abrir uma maior. Mas Senhor, eu não quero uma maior, eu quero essa. E às vezes a gente se comporta dessa maneira com Deus, que ao invés de a gente entender que Deus muitas vezes vai trabalhar de maneira diferente conosco, nós vamos e fazemos de qualquer forma. Então o Senhor Jesus vai e disse, observe, então Jesus lhe disse, vamos dizer junto, então Jesus lhe disse. Quem disse? Jesus. Aí vem a diferença. A diferença entre eu fazer o que eu acho e eu fazer o que Deus manda. Se Jesus disse, olha só, levanta-te, pegue o seu leito e ande. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Aí você acha, ele pulou, pastor. Aí ele pulou. Não, olha só. Olha o que o texto diz. Vamos ver o que o texto fala. Imediatamente o homem se viu. O que o homem fez? Ele se... Ô irmão, você não lê Bíblia aí? Não? Mateus, bota aqui para mim, filho, por gentileza. Mateus que está lá. É a Maria, Eduardo. Coloca para nós. Então, o homem se viu. Olha lá, ele se viu curado. Irmãos, enquanto nós não ouvirmos o que Deus fala, nós vamos continuar vendo aquilo que nós não deveríamos ver. Mas quando nós ouvimos o que o Senhor fala, nós vemos o que o Senhor quer que a gente enxergue. Quando Pedro está andando sobre as águas, ele vai porque houve uma palavra de Jesus dizendo para ele, então vem. Pedro anda, mas quando a Bíblia diz que Pedro ele olha para o vento, para as ondas, ele começa a afundar. Porque ele deixou de lembrar daquilo que Jesus disse, vem. Ele olhou para onde não deveria. Quando você deixa de ouvir aquilo que Deus fala, você vai ver aquilo que não tem que ver. Mas quando você ouve a voz de Deus, você vai ver aquilo que o Senhor quer te mostrar. Aí a gente vê. Aí a gente vê. Aí a gente para a hora. A gente diz, Deus, me dá uma palavra, me dá uma direção, o que o Senhor tem, como resolver essa circunstância, e vem Jesus diz assim, levanta-te. Jesus disse para eu me levantar, aí eu olho para mim e me sinto curado, aí eu posso levantar. Como vai se levantar quem não foi curado? Quando ele se levantou já estava curado, porque a palavra de Jesus curou ele. A ordem de Jesus curou ele, ele se viu curado, então ele se levantou. Entenda uma coisa, se Deus manda ou se Deus fala algo para você, se o Espírito faz algo, olha, escute isso em nome de Jesus, se o Espírito diz que você deve fazer, você não tem que parar para olhar para um lado, olhar para as outras coisas, você tem que lembrar da palavra de Jesus e olhe para si, porque Deus está te capacitando. Deus está te enchendo,
Deus está trabalhando, Deus está se movendo. Meu pai estava no hospital, eu fiz a seguinte oração no domingo passado, porque tudo caminhava para perder. E eu orei e disse: Senhor, a minha oração é a seguinte: se o Senhor for levar ele, leva agora, não deixa ele viajar. Leva agora, não deixa ele viajar, não deixa abrirem ele, não deixa fazer cirurgia, não deixa ele sofrer, simplesmente leva. Mas se o Senhor for levantar ele, abre as portas, leva ele e cura ele, nem que seja através da mão dos médicos, mas glorifica o teu nome. Quando meu pai entrou naquela ambulância, eu sabia como é que eu ia voltar de lá. Eu não sabia quanto. Eu achei que ia ficar 3 dias lá de UTI. Mas eu sabia. Eu digo, então o Senhor vai mais uma vez glorificar o nome dEle. Porque foi a resposta de Deus para aquela oração. Então eu me vi na cena de um milagre, na cena de uma cura, na cena de um propósito. Ele se viu curado. A Bíblia diz que ele se levantou, ele pegou o seu leito e ele começou a andar. Agora ele não estava mais sendo carregado como paralítico, agora ele estava caminhando. Porque quando Deus intervém, é Deus quem vai mostrar como vai ser a tua vida a partir daí. É Deus quem vai dizer como que vai ser, se você vai andar, se você vai levar o leito. É Deus quem vai determinar como vai ser. Como será, pastor? Vai ser como Deus quer. Vai ser com a vontade do Pai. Vai ser segundo os propósitos divinos. Vai ser segundo o que Deus está trabalhando no seu coração. É interessante que se você for comigo mais abaixo, você vai ver que os fariseus, eles vêm, questionam aquele homem por causa dele estar carregando um leito no dia de sábado. E normalmente é assim, o religioso ele não enxerga o poder de Deus, ele só enxerga o que está errado. Só isso. Só enxerga o que está errado. Religioso. Porque o cara que é crente, ele olha para o cara e sabe que antes ele estava ali paralítico, ele já começa a glorificar a Deus, ele já levanta as mãos, ele já pula, ele já se alegra, ele já celebra, ele já quer dançar a videira, pastor Júlio. Mas o cara que é religioso, ele vai olhar assim, que bom, que benção, né? Deus curou lá, mas podia ter sido de outro jeito, quem sabe no domingo. No domingo teria sido melhor. Mas foi fazer tudo logo no sábado, para quebrar a nossa lei. Logo no sábado, para atrapalhar o nosso tempo aqui. Deixasse paralítico mais um dia. O sábado é bom, mas ele que se lasque. O religioso é assim mesmo. Fruto da religião. Mas quem é fruto da graça, quem é fruto da graça, carrega o leito no sábado, glorifica o nome do Senhor, ele vai em frente, ele sabe que algo aconteceu ali, que foi diferente, que mudou sua vida, ele vai ser guiado pela palavra de Deus, não pela tradição dos homens, não pela vontade de quem quer que seja, mas pela vontade de Deus. E esta é uma realidade. Aí aquele homem, ele passa por essa interrogação. Mais adiante Jesus encontra ele e fala, olha, vá e não peques mais,
para que não te suceda coisa pior. Provavelmente ele estava ali por pecado. 38 anos escravo de pecado, mas a graça alcançou ele. E é engraçado que o religioso que estava interrogando ele estava caminhando, 38 anos caminhando, 38 anos feliz, 38 anos junto com a família, 38 anos fazendo o que bem queria da sua vida, mas não conseguiu enxergar o que Deus estava fazendo. Aí o homem que era idólatra, que era um homem marginalizado da sociedade, jogado num canto, ignorado por todos, 38 anos jogado. Um dia Jesus visitou a vida dele, a graça entrou no coração dele, ele levantou da onde ele estava, agora ele carrega o leito, e ele é um homem transformado e diferente. Está vendo a diferença? Será que a gente precisa levar 38 anos para isso acontecer conosco? Misericórdia. E aí, para encerrar, ele diz assim, verso 17, palavras de Jesus. Depois de toda essa questão, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que isso tem a ver com a palavra, pastor? Seguinte, 38 anos Deus estava trabalhando. Estava. Hoje, 38 anos atrás Deus estava trabalhando. Amém. Hoje, Deus está trabalhando até agora. Se Jesus não voltar esta noite, não voltar amanhã, nos der mais 10, 15, 20, 30 anos de vida nessa terra, antes do arrebatamento, o Pai vai continuar trabalhando. Seja no sábado, seja no domingo, seja no meio do tanque de Betesda, seja no meio do religioso, seja no meio do crente, o Pai estará trabalhando em todo o tempo e em todo lugar. Essa noite eu quero orar por pessoas que estão com alguma situação na sua vida há algum tempo. Eu tenho uma. E eu creio que amanhã eu começo a tirar essa situação de dentro ou da beirada do tanque de Betesda. 40 anos. Pastor, mas o senhor tem 40 anos. Essa situação já estava assim há 40 anos. Mas nessa semana eu entendi que Jesus estava passando por mim. Ele visitou minha vida, Ele visitou minha casa, Ele visitou minha família. E eu decidi tirar essa situação da beira de Betesda e ver a cura de Deus, e ver o milagre de Deus na minha vida. E você? E você? Não está na hora de sair daí? Não está na hora de levantar também? Não está na hora de dizer para Jesus: eu quero. Chega de fazer do jeito que eu faço, Senhor. Chega de rotular o Senhor e as coisas do Senhor como eu penso na minha cabeça, ou como alguém disse um dia para mim, mas disse como se fosse verdade. Eu tomei como verdade, mas não é verdade, porque a verdade está aqui. Essa é a verdade. É a nossa regra de fé e prática. Ou ela muda a nossa vida. Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês. Os homens, eles só têm duas maneiras de lidar com essa verdade. Ou eles se deixam mudar por ela,
ou aí fora eles estão tentando mudar ela. Eles estão tentando arrancar páginas dela, porque é forte mesmo, porque essa verdade foi feita para filho de Deus, filho do reino, gente lavada, remida pelo sangue de Jesus, gente que vai morar no céu. Não é gente que vai trabalhar aqui ou ali, ou vai morar em mansão na terra. Não, é gente que vai morar no céu mesmo. É gente que foi comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro, derramado lá no Gólgota. É para gente séria, é para gente que diz assim: Deus, eu quero. Para gente que chega diante de Deus nessa noite e diz assim: Senhor, é para mim, eu quero. Está passando, Senhor, está passando aqui, então faz na minha vida, faz na minha casa. Não deixa que a minha vida se transforme em uma tragédia de 38 anos. Não deixa que minha vida se perca. Não deixa que eu me vá para longe do Senhor, mas que eu entenda o tempo da visitação, que eu entenda que aonde o Senhor está é o lugar que eu tenho que estar, que é no tempo do Senhor que eu tenho que estar. Então eu não quero estar em outro tempo, eu não quero estar atrasado, adiantado, um minuto fora. Eu quero estar naquele tempo do Senhor. E é para você que Deus está falando nessa noite.